E se eu vos dissesse que o lugar mais seco da Terra não é o escaldante deserto do Saara, mas sim um continente coberto por gelo em 98% da sua área? Parece um paradoxo, certo? Bem-vindos ao mundo da Antártida, o continente mais misterioso, gelado e inexplorado do nosso planeta. Hoje, vamos embarcar numa viagem por este mundo de gelo e revelar 20 factos surpreendentes que o farão repensar a maneira como olha para o mapa mundi. Vai descobrir coisas que parecem ter saído da ficção científica, mas que são pura realidade científica. Prepare-se, porque depois deste vídeo, a Antártida deixará de ser apenas uma mancha branca no seu globo. Mas antes de mergulharmos nos mistérios, façamos uma pequena viagem ao passado. A Antártida foi, curiosamente, o último continente a ser descoberto pela humanidade. Durante séculos, os navegadores especularam sobre a existência de uma vasta terra austral, mas só em 1820 é que foi avistada pela primeira vez. Desde então, este continente tornou-se um símbolo de desafio para exploradores e cientistas. Mas o mais incrível da sua história é a forma como o mundo decidiu o seu destino. Em 1959, 12 nações assinaram o Tratado da Antártida, declarando todo o continente como uma reserva científica, livre de atividades militares e de reivindicações territoriais. Este é um exemplo único de cooperação internacional, que transformou este deserto gelado num gigantesco laboratório ao ar livre, guardando os segredos do passado e do futuro do nosso planeta. Então, o facto número 1, que quebra a nossa percepção. A Antártida é o maior deserto do mundo. Sim, ouviu bem. Quando pensamos num deserto, imaginamos areia e calor. Mas, na verdade, do ponto de vista científico, um deserto é um lugar com uma quantidade de precipitação extremamente baixa. Em certas áreas da Antártida, sobretudo nos chamados vales secos, não cai chuva ou neve há quase 2 milhões de anos. A precipitação média anual em todo o continente é de apenas cerca de 166 milímetros. Isto é menos do que na maioria dos desertos quentes. O ar é tão frio e seco que a umidade no fundo fica congelada e não consegue cair sob a forma de precipitação. Portanto, embora o continente detenha cerca de 70% de toda a água doce da Terra, essa água está aprisionada no manto de gelo, e o solo por baixo é mais seco do que qualquer outro lugar no planeta. Agora, imagine a cena. Um fluxo de água de um vermelho sangue escorre de uma geleira de um branco imaculado. Isto não é uma cena de um filme de terror, mas sim um fenômeno natural real, conhecido como cataratas do sangue, Blood Falls. Este fenômeno localiza-se nos vales secos de McMurdo, na Antártida. Durante muito tempo, os cientistas não conseguiam compreender a sua natureza. Inicialmente, pensavam que a cor era causada por algas vermelhas. Mas a verdade revelou-se ainda mais surpreendente. Há cerca de 2 milhões de anos, um pequeno lago salgado ficou aprisionado sob a geleira Taylor. A água deste lago é extremamente rica em ferro. Estando completamente isolada da atmosfera, esta água nunca teve contato com o oxigênio. Quando esta água encontra uma fenda no gelo e irrompe para a superfície, o ferro nela contido oxida-se instantaneamente, ou seja, enferruja, colorindo o fluxo de um assustador vermelho sangue. Esta é uma janela única para um mundo antigo, demonstrando como a vida pode existir em condições extremas, como, por exemplo, em Marte. Existe um mundo inteiro escondido sob a vasta camada de gelo da Antártida. Os cientistas já descobriram mais de 400 lagos subglaciais. O Lago Vostok é o mais famoso e o maior de todos, localizado a uma profundidade de quase 4 quilômetros sob o gelo. O seu tamanho é comparável ao do Lago Ontário. Este corpo de água permaneceu isolado do mundo exterior por, pelo menos, 15 milhões de anos. Imagine um ecossistema que se desenvolveu na escuridão total, sob uma enorme pressão e sem qualquer contato com a atmosfera. Depois de décadas de perfuração,
Quando os cientistas russos finalmente alcançaram a superfície do lago, encontraram nas amostras de água formas únicas de vida microbiana. O ADN destas formas não coincide com o de nenhum organismo conhecido na Terra. Estes lagos são verdadeiras cápsulas do tempo, que nos podem contar como era a vida no nosso planeta há milhões de anos. Talvez se surpreenda, mas este continente gelado já esteve, no passado, coberto por exuberantes florestas tropicais. Há milhões de anos, na era dos dinossauros, a Antártida fazia parte do supercontinente Gondwana e estava situada muito mais a norte, em latitudes significativamente mais quentes. O clima era ameno e úmido. Os cientistas encontraram inúmeras provas disso: restos fossilizados de árvores, fetos e até mesmo dinossauros. Em 2020, os investigadores, ao analisarem amostras de sedimentos do fundo do mar, descobriram raízes, pólen e esporos de plantas perfeitamente preservados, que cresceram ali há cerca de 90 milhões de anos. A análise revelou que, nessa época, a temperatura média anual na Antártida rondava os 12 graus Celsius. Esta descoberta transforma por completo a nossa compreensão sobre o passado do planeta e prova a enorme amplitude das mudanças climáticas. A Antártida não tem fusos horários. Pode parecer estranho, mas é bastante lógico. Todos os meridianos que definem o tempo em diferentes partes do globo convergem para o Polo Sul, num único ponto. Desta forma, teoricamente, pode-se cruzar todos os 24 fusos horários com apenas um passo. Na prática, aplicar essa regra causaria um caos total para os cientistas que trabalham nas inúmeras bases de pesquisa. Por essa razão, cada base utiliza o fuso horário da nação que a mantém e a serve. Por exemplo, a estação americana Amundsen Scott, localizada no Polo Sul, segue o horário da Nova Zelândia, pois é de lá que recebe todo o seu suprimento logístico. Já a base russa Vostok adota o horário de Moscovo. Assim, se mudar de uma base para outra, prepare-se. Poderá ter de acertar o seu relógio, adiantando-o ou atrasando-o em 12 horas. Ao contrário do Ártico, que é a casa dos ursos polares, não vai encontrar nenhum na Antártida. Evolutivamente, estes dois polos desenvolveram-se em total isolamento um do outro. Os ursos polares habitam estritamente o hemisfério norte, na região do Ártico, e o seu habitat nunca se cruzou com o hemisfério sul. Os principais predadores da Antártida são bem mais pequenos. São as focas leopardo e as orcas, que caçam maioritariamente na água. Em terra firme, quem domina são os pinguins. A propósito, são mesmo os pinguins os habitantes nativos do continente. No total, na Antártida e ilhas circundantes, vivem várias espécies, incluindo o maior de todos, o pinguim imperador. Por isso, se vir alguma imagem de um urso polar a brincar com um pinguim, saiba que é pura fantasia. Na realidade, um encontro destes é simplesmente impossível. A Antártida é o continente mais ventoso do planeta, e não estamos a falar de um vento forte qualquer. Aqui sopram os chamados ventos catabáticos, ou ventos de queda. Eles surgem quando o ar frio e denso, acumulado no topo da camada de gelo, começa a escoar para baixo em direção à costa, impulsionado pela gravidade. Ao acelerar pelas encostas geladas, estes ventos podem atingir velocidades de furacão. A velocidade recorde do vento registrada na Antártida é de 320 km por hora. Isto é mais rápido do que a velocidade de muitos carros de corrida. Viver e trabalhar nestas condições é um verdadeiro desafio. Os edifícios nas estações são construídos sobre estacas, para evitar que fiquem soterrados pela neve. E, frequentemente, são instalados cabos-guia entre as construções, para que as pessoas possam circular durante as nevascas sem correr o risco de serem varridas pelo vento. O continente de gelo possui vulcões ativos. O mais famoso deles é o Monte Erebus, o vulcão ativo mais a sul do planeta. A sua altitude é de quase 3.800 metros. O que torna o Erebus único é que a sua cratera alberga um dos poucos lagos de lava permanentes do mundo.
A lava no seu interior está constantemente a ferver e a borbulhar. Além disso, o vulcão expele partículas de feldspato cristalino para a atmosfera, que brilham intensamente ao Sol, criando um efeito de pó de diamante. Contudo, o Monte Erebus não está isolado. Sob o manto de gelo da Antártida Ocidental, esconde-se toda uma cordilheira de 138 vulcões. A maioria está adormecida, mas se apenas uma fração deles despertar, isso poderá levar a um degelo massivo e a uma subida catastrófica do nível dos oceanos em todo o mundo. A Antártida tem o manto de gelo mais espesso do planeta. A espessura média do gelo ronda os 2,2 quilômetros, mas, em alguns pontos, atinge uns impressionantes 4,8 quilômetros. Imagine só esta dimensão. Se colocasse a torre de televisão Ostankino no chão e depois empilhasse mais 8 torres iguais no topo, a altura total ainda seria menor do que a espessura do gelo neste local. Este gigantesco manto de gelo retém cerca de 90% de todo o gelo do planeta e aproximadamente 70% de toda a água doce mundial. Se todo este gelo derretesse, o nível médio do mar subiria cerca de 60 metros, inundando cidades costeiras em todo o mundo, como São Petersburgo, Amsterdão e Nova York. Já referi que a Antártida alberga os vales secos, uma região singular onde o gelo e a neve são praticamente inexistentes. Estes vales são frequentemente considerados o local mais parecido com Marte em todo o planeta. Os fortíssimos ventos catabáticos, que chegam a atingir mais de 300 km por hora, evaporam toda a umidade. Isto impede que a neve e o gelo se acumulem na superfície. As condições ambientais aqui são extremamente rigorosas: frio extremo, secura e solo salgado, o que as torna muito semelhantes às que encontramos no planeta vermelho. É precisamente por esta razão que a NASA utiliza ativamente os vales secos para testar rovers e outros equipamentos antes de os enviar para o espaço. Além disso, o estudo dos micro-organismos extremófilos que conseguem sobreviver nestes vales ajuda os cientistas a perceber que tipos de vida poderemos vir a encontrar em Marte. Sob o manto de gelo da Antártida Oriental, esconde-se um dos maiores mistérios do continente: a Cordilheira de Gamburtsev. É uma cadeia montanhosa colossal, comparável em dimensão aos Alpes europeus. Os seus picos atingem os 3.000 metros de altitude e estendem-se por cerca de 1.200 quilômetros. O mais surpreendente, contudo, é que estas montanhas estão totalmente soterradas sob uma camada de gelo que pode atingir os 4 quilômetros de espessura. São apelidadas de montanhas fantasma, pois ninguém as viu a olho nu. Foram descobertas por acaso em 1958 por uma expedição antártica soviética através de estudos sísmicos. A origem desta cordilheira continua a ser um tema de intenso debate. Encontra-se no centro de um antigo escudo continental, uma área onde, em teoria, não deveriam existir montanhas. É um paradoxo geológico que os cientistas ainda têm de desvendar. Se você planeja trabalhar na Antártida, numa estação de pesquisa remota durante o inverno, prepare-se. Você terá que passar por um rigoroso processo de seleção médica. Um dos requisitos obrigatórios, aplicável, por exemplo, aos exploradores polares australianos, é a remoção do apêndice e dos dentes do siso, mesmo que estejam absolutamente saudáveis. A razão é simples. Durante o inverno, ou seja, na época da noite polar, as estações ficam completamente isoladas do mundo exterior. A evacuação por motivos de saúde é totalmente impossível. Nesses cenários, uma crise aguda de apendicite ou uma infecção num dente do siso podem ser fatais. Isto porque realizar uma cirurgia complexa, sem equipamento especializado e um cirurgião qualificado, é um risco demasiado grande. Houve até um caso histórico em 1961, quando o médico soviético Leonid Rogozov teve de remover o seu próprio apêndice na estação Novolazarevskaya.
Para evitar este tipo de situações extremas, a decisão foi clara: agir de forma preventiva. A Antártida é o melhor lugar do planeta para encontrar meteoritos. E há dois motivos principais para isso. Primeiro, os meteoritos, que são geralmente escuros, contrastam de forma óbvia com o branco da neve e do gelo, tornando-os muito fáceis de detectar. Em segundo lugar, o movimento das massas de gelo e dos glaciares funciona como uma esteira transportadora gigante. Os meteoritos que caem sobre a vasta extensão do manto de gelo são transportados lentamente junto com o gelo em direção à costa. Em certas zonas, o movimento do gelo é bloqueado por formações rochosas ou montanhas. Nesses pontos, o glaciar é forçado a subir e o gelo começa a sublimar, ou seja, a evaporar, devido à ação dos ventos secos. Como resultado, os meteoritos que estiveram aprisionados na espessura do gelo durante milênios acabam por ser expostos na superfície, concentrados num único local. Os cientistas designam estas áreas como zonas de acumulação de meteoritos. É por esta razão que a Antártida alberga mais achados de meteoritos do que o resto do mundo combinado. E alguns deles são provenientes da Lua ou até mesmo de Marte. Apesar das condições extremas, a Antártida alberga uma fauna verdadeiramente única. No entanto, não espere encontrar grandes mamíferos ou animais terrestres de grande porte. O maior animal estritamente terrestre do continente é um minúsculo inseto aptero, o mosquito das neves, Bélgica antárctica. O seu comprimento varia apenas entre 2 e 6 milímetros. Este é o único inseto capaz de sobreviver às rigorosas condições antárticas. As suas larvas desenvolvem-se em pequenas poças de água doce e têm a capacidade de tolerar o congelamento total e a desidratação extrema. Para isso, acumulam nas suas células substâncias especiais, os crioprotetores, que funcionam como um anticongelante natural, protegendo-as eficazmente da formação de cristais de gelo letais. O ciclo de vida desta criatura minúscula é, sem dúvida, um verdadeiro milagre de adaptação aos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. A Antártida é o continente com a maior altitude média do planeta. A sua elevação, em relação ao nível do mar, ronda os 2.500 metros. Para se ter uma ideia, a média de elevação da Europa é de apenas 300 metros. No entanto, esta altitude impressionante não se deve a grandes cadeias montanhosas, como acontece na Ásia com os Himalaias, mas sim à espessura da colossal camada de gelo que cobre todo o continente. De facto, em muitas áreas, o próprio leito rochoso da Antártida encontra-se abaixo do nível do mar. A calota polar exerce uma pressão tão intensa sobre a crosta terrestre que chega a afundá-la. Se todo esse gelo derretesse, o continente não apenas veria o seu tamanho diminuído, mas também começaria a subir lentamente, libertando-se desse peso colossal. Este processo, conhecido como levantamento isostático, levaria milhares de anos a ser concluído. Embora a Antártida continue a ser o lugar mais frio do mundo, há uma parte dela que está a aquecer mais depressa do que qualquer outro sítio no planeta. Referimos-nos à Península Antártica, uma longa faixa de terra que se estende na direção da América do Sul. Nos últimos 50 anos, a temperatura média do ar subiu aqui quase 3 graus Celsius. Isto é 5 vezes mais rápido do que a média global. Este aquecimento rápido está a provocar o colapso dos glaciares, o recuo do gelo da plataforma continental e a alteração dos ecossistemas locais. Por um lado, isto expõe novas áreas de terra que podem ser colonizadas por musgos e líquenes. Por outro, põe em risco as populações de pinguins de Adélia, que dependem do gelo marinho para se alimentarem e reproduzirem. A Antártida não possui uma população permanente. Não existem cidades, aldeias, nem populações nativas. As únicas pessoas que habitam o continente são os cientistas e o pessoal das bases de investigação. O seu número varia entre aproximadamente 5.000 pessoas no verão e apenas 1.000 durante o inverno. Estas são pessoas temporárias
que se deslocam para lá com o objetivo de cumprir missões científicas ou técnicas específicas. O período de invernada na Antártida constitui um teste rigoroso. Durante vários meses, os membros das expedições ficam em isolamento total, enfrentando a noite polar e temperaturas extremas, que podem cair abaixo dos 80 graus negativos. Isto exige não só resistência física, mas também uma enorme resiliência psicológica. A Antártida é o único continente do mundo que não pertence a nenhuma nação soberana. De acordo com o Tratado da Antártida, assinado em 1959, o continente e os seus recursos só podem ser utilizados para fins pacíficos e científicos. Qualquer atividade militar, incluindo testes de armamento e a instalação de bases, está estritamente proibida no local. Embora 7 países, Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido, tenham feito no passado reivindicações territoriais sobre partes do continente, o tratado suspendeu essas pretensões. Atualmente, a Antártida é gerida pelas partes consultivas do tratado, que tomam todas as decisões com base num consenso. Este é um exemplo notável de como as nações conseguem pôr de lado as suas diferenças em prol da ciência e da conservação deste canto único do nosso planeta. A temperatura mais baixa já registrada na superfície da Terra foi, de facto, na Antártida. A 21 de julho de 1983, na Estação Antártica Soviética Vostok, o termômetro marcou uns gélidos 89,2 graus negativos Celsius. Em condições tão extremas, uma pessoa desprotegida pode sucumbir em questão de minutos. No entanto, os dados de satélite indicam que este valor está longe de ser o limite. Em 2010, na região da cúpula Fuji, um satélite registrou a temperatura da superfície da neve em 93,2 graus negativos Celsius. E em 2018, esse recorde foi novamente superado, 98 graus Celsius negativos. Estas temperaturas são tão gélidas que o dióxido de carbono presente na atmosfera pode congelar e precipitar na superfície sob a forma de geada, o que é conhecido como gelo seco. O último facto de hoje é aquele que parece o início de um romance de ficção científica. É possível que uma cratera gigante de asteroide se esconda sob o gelo da Antártida. Em 2006, utilizando satélites da NASA, os cientistas detectaram uma enorme anomalia gravitacional sob a camada de gelo na região conhecida como Terra de Wilkes. Trata-se de um MASCOM, ou seja, uma concentração de massa que atrai os satélites de forma ligeiramente mais intensa do que as áreas circundantes. Esta anomalia tem um diâmetro de quase 500 quilômetros. Uma das hipóteses sugere que esta é a marca do impacto de um asteroide colossal, que seria várias vezes maior do que aquele que, alegadamente, extinguiu os dinossauros. Acredita-se que esta catástrofe tenha ocorrido há cerca de 250 milhões de anos e que possa ter desencadeado a extinção permiana. Esta foi a extinção mais massiva da história da Terra, resultando no desaparecimento de mais de 90% de todos os seres vivos. Caso esta hipótese se confirme, o gelo da Antártida estará a esconder a cicatriz da maior catástrofe alguma vez registrada no nosso planeta. É isso, pessoal. Desde cascatas e lagos de sangue, isolados do mundo há milhões de anos, até montanhas fantasma e marcas de asteroides gigantes. A Antártida não é apenas uma calota de gelo no sul do planeta, mas sim um mundo inexplorado, repleto de mistérios e descobertas incríveis. Cada um destes 20 factos é apenas a ponta do iceberg. O continente continua a guardar os seus segredos sob quilômetros de gelo, e quem sabe que outras descobertas espantosas nos esperam no futuro. A Antártida lembra-nos quão pouco ainda sabemos sobre a nossa própria casa e como é importante preservar estes recantos únicos da natureza. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas viagens pelo mundo do desconhecido.
E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes factos sobre a Antártida o impressionou mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos lá debater.